Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículos 15 e 16. A minha Bíblia está na página 279. Que tremenda oportunidade o Senhor nos dá esta noite de o servirmos, mas acima de tudo também de ouvirmos a sua voz. Diz assim o apóstolo São Pedro: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva, o corpo de Cristo, a tua amada, está aqui representada. Homens, mulheres, jovens, anciãos, famílias, que têm o preceito do louvor, da adoração e da prestação do seu culto ao seu Senhor e Redentor. Como retorno de amor, tu trazes o pão da vida e alimentas os espíritos dos eleitos. E esta noite, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Estamos sensíveis a isso, estamos abertos a isto, para que esta palavra seja semeada e dê frutos para a nossa vida, frutos para o próximo, e possamos completar a cada dia a carreira que tu nos deste, que é o anúncio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, fala-nos, que não seja nem mais os nossos pensamentos, não sejam os nossos pensamentos, mas a tua mente, a mente de Cristo sendo ativada e a sabedoria de Deus revelada, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, povo eleito, aqueles que têm uma marca, a marca da eternidade, a marca da salvação, são selo do meu apostolado, são meus filhos em Cristo Jesus. Amados, vamos lembrar o que demos início, startup, no domingo próximo passado, sobre a razão urgentíssima que Deus tem, que cada eleito de Deus se torne efetivamente num evangelizador. Mostrei uma estatística que não nos assombra, apenas nos faz lembrar sobre a urgência de sermos porta-vozes da vontade de Deus, da salvação. Então, a razão desta urgência é que há uma estatística mundial que diz que morrem por minuto no mundo cerca de 500 pessoas. Então, cada minuto que nós temos passado aqui, 500 pessoas morreram. Diz na estatística que 30 mil morrem por hora, 700 mil pessoas morrem por dia, 21 milhões morrem por mês, 252 milhões de pessoas morrem por ano. Qual é o problema desta estatística? É que somente 20% destas pessoas são de confissão
cristã, sejam eles evangélicos, protestantes, católicos, ortodoxos. Diz que apenas 20%, mas 80% destas pessoas, ou seja, 200 milhões de pessoas morrem todos os anos separados de Deus. Apóstolo, o senhor não tem ensinado aqui na igreja que nenhuma ovelha ficará de fora? Tenho. Eu sei que no meio desta gente aqui, dos 80% que não confessaram, Deus usa de misericórdia. Deus tem sementes espalhadas pelo mundo todo. Mas isto me aflige, a mim como pastor me aflige, que haja tanta gente no mundo, primeiro, sem esperança da eternidade. Segundo lugar, não vivem nesta terra com a liberdade e a bênção de Deus. Isto é tremendo. Pessoas escravas do inimigo, pessoas sem rumo, pessoas sem norte, sem esperança, sem vida, escravas do álcool, escravas da prostituição, da droga, de todo o que é ocultismo. Você sabe, é dramática a vida de uma pessoa sem Jesus. Então eu quero lhe transmitir durante esta série ensinamentos para que o meu amado irmão, a minha amada irmã, os ponha em prática sobre a questão do evangelismo, mostrando que a grande arma de evangelização não é você ter um curso de doutorado, ou pós-graduação, ou mestrados, absolutamente, mas a sua vida, o seu testemunho, aquilo de sagrado, profundo e intenso que aconteceu na tua vida. Isso não pode ficar enclausurado dentro de você. Isso tem que ser passado adiante. Chama-se testemunhar, chama-se evangelizar, chama-se ser um embaixador de Deus. Então, eu tenho explicado à igreja desde domingo que você hoje encontra cristãos em todas as áreas da sociedade. Você encontra na vida empresarial, no governo, na magistratura, no meio artístico, esportivo, em todas as áreas da sociedade, há gente cristã, evangélica. Mas qual é o problema? O problema é que esta gente não usa a sua influência como deveria. É como se as pessoas tivessem feito um voto de silêncio. Não querem aparecer. E meus amados, o cristianismo precisa de testemunho público. Olha a história dos profetas, olha a história de Jesus, olha a história de Paulo. O cristianismo exige um testemunho público de cada um dos eleitos de Deus. E talvez alguns pensem assim: apóstolo, cristianismo não é um problema público. Isso é para ser vivido em privado, eu, a minha família, sabe, a minha prole, na igreja. Amado, não é verdade. Isso é uma questão pública. O apóstolo Paulo disse: como é que as pessoas ouvirão se não houver quem pregue? Então o cristianismo é um problema público, sim. Nós não podemos, na empresa que trabalhamos, no lugar que moramos, com os familiares, com os amigos, nós não podemos cair nessa coisa de: não, eu sou um crente silencioso, eu não quero ser visto como crente, porque o que é que as pessoas vão pensar se eu, se for o dono de uma empresa, disser assim: olha, meus empregados, eu sou um evangélico? O que é que a gente vai pensar, apóstolo?
O que as pessoas vão pensar se eu disser que sou um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um diretor, uma dona de casa, uma mãe? O que as pessoas vão pensar se eu disser que sou evangélico, apóstolo? Não pense assim. Pense o que é que Cristo quer de mim por eu ser um evangélico. Sabe uma coisa? Há cristãos que durante 10, 20, 30, 40 anos nunca falaram em público do que pensam ou da forma que vivem com Jesus. Nunca. Então isso tem gerado uma crise no mundo inteiro. O apóstolo é associado a um instituto de pesquisa chamado George Barnes, nos Estados Unidos. Eles fazem uma pesquisa mundial. Olha o que eu lhe vou dizer. 42% dos cristãos no mundo inteiro deixaram de frequentar as igrejas. Recusam-se a dar testemunho de Jesus. Porque quando você vem à igreja, você já está dando o primeiro testemunho. Recusam-se. Não querem mais compartilhar a Bíblia. E sabe o que dizem? Que é uma virtude não se discutir religião ou cristianismo. Mas eu não venho lhe propor, nem a Bíblia propõe discussão de nada. Se você é o que é pela graça de Deus, está implícito na sua vida que você tem que ser uma testemunha de Jesus. Pô, se eu estava morto, eu tenho vida. Se eu estava nas trevas, eu estou na luz. Eu tenho que dizer às pessoas o que ocorreu na minha vida. Porque, amados, se você cair nesses 42%, você sabe uma coisa? Se você hoje caminhar aqui na zona norte, na zona oeste, a maioria das igrejas tem as portas fechadas. Porque as pessoas, porque não tem ônibus, que choveu, tem bala. Mas nós vamos ter problema de ônibus e de chuva e de bala o resto da vida, infelizmente. Agora, isto tornou-se um veneno para a igreja de Jesus. Essa pesquisa do mundo inteiro diz 42% das pessoas evangélicas em todos os países do mundo deixaram de frequentar igrejas. Beberam de um veneno tóxico, que é o silêncio do seu testemunho. Sim, porque uma pessoa que abandona a igreja, o que ela vai testemunhar? Não vai testemunhar o quê? Olha, eu quero dar um testemunho, eu sou um infiel, sou um desleal, eu estou corrompido pelo mundo. Ele não vai dizer isso. Mas eu acredito, quando eu estava lendo essa pesquisa do George Barnes, que esse veneno, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca beberei. Eu nunca beberei do veneno do silêncio, porque quem beber do veneno do silêncio está bebendo morte. Por isso é que quando você abre os Facebooks da vida, você vê um monte de crente com garrafa de cerveja, com bebida. Na passagem do ano, em vez de estar na igreja, estão nos fogos de Copacabana. É São Jorge, não venho à igreja, é o dia não sei de quê, o carnaval. Você vê, vida evangélica no duro, só com testemunha, amado. Senão não é salvo sequer. Então, olha como é que Paulo disse em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amado, quanto mais passa, o tempo passa, mais nós precisamos de Deus. Mas as coisas começam a ficar complicadas, as crises. Você algum dia imaginou que nós no Brasil teríamos tornados e falta de água e falta de alimento? Nunca passaria na cabeça de ninguém que o Brasil passasse a crise que está passando. Então ele disse, faça demonstrações, o dia está se aproximando, Jesus vai voltar.
E como é que eu faço demonstrações? Porque o dia está se aproximando, dando o meu testemunho. Então a vida espiritual é uma vida comunitária, não é uma vida isolada. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos de estar unidos a pessoas significativas, pessoas cuja vida tem um significado. Porque como é que se corrompem os bons costumes? Como é que você corrompe? Como é que você ouve dizer a Bíblia? As más conversações corrompem os bons costumes. Então eu tenho que estar ligado, relacionado a pessoas com significado. E onde é que eu encontro vidas com significado? Na igreja de Jesus. Porque, amado, quem provê um culto para o nosso fortalecimento, para ajuda mútua, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Foi Deus que preparou esta noite. Foi Ele antes da fundação do mundo. Ele disse: olha, naquela noite de quarta-feira eu quero um culto naquela catedral, a minha glória. Isso não é coisa de homens. Então afastar-se da congregação onde você vem se alimentar e aprender para ser testemunho lá fora, expõe a sua vida a perigos. Além do mais, a igreja é terapêutica. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes. A igreja é terapêutica, é aqui que se busca a Deus e é aqui que Deus se deixa encontrar. A igreja é um lugar de terapia. É um lugar onde o Espírito Santo trabalha. Às vezes a pessoa chega aqui com a vida destruída, oprimida, possessa, cheia de problemas na cabeça. Ela começa a ouvir até o louvor, o cântico, a alegria da igreja, e ela vai tomando um novo rumo. Vem a palavra e Deus lhe entrega a chave da vida. Então é aqui que nós nos animamos, é aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós crescemos para, diante das dificuldades da vida, sermos vencedores. É aqui que nós fazemos orações, é aqui que temos comunhão uns com os outros, estudamos a palavra. E claro, tudo isso que você aprende na igreja, você aprende para quê? Para refletir no seu testemunho. Pastor, mas não é o senhor o pastor da igreja que tem que fazer isso? Não, só eu não. Nós todos temos que orar, nós todos temos que pregar, nós todos temos que testemunhar. Não podemos ficar em silêncio com a nossa fé. A Bíblia não diz que nós servimos ao Deus vivo. A palavra é viva, o Deus é vivo. E depois eu faço silêncio? A igreja é viva, a palavra é viva. Então nós temos que testemunhar sobre a nossa fé. Às vezes eu converso com pessoas e dizem assim: olha, eu só estou esperando ser consagrado para começar. Não, é o contrário. Você tem que começar para um dia chegar a ser consagrado. Ah, se eu for ordenado pastor, eu vou prorromper em fé, eu vou dar... E depois já é consagrado e não dá nenhum testemunho, fica pior ainda. Então, meu amado, nós temos que testemunhar a nossa fé, nós temos que evangelizar com a nossa vida. E talvez você pergunte: apóstolo, eu tenho um chamado para ir pregar em Petrópolis. Você sabe onde está a tua primeira área de pregação? Com a tua família. É o marido que tem que dizer assim: olha, a minha esposa, desde que foi para aquela igreja, olha, ela tem um comportamento diferente, ela ama, ela já não grita mais, ela já não diz palavrão feio, ela se cuida, ela me ama, ela faz tudo para me agradar. Ou eu quero ir a essa igreja. Olha, até agora o meu marido, o senhor não sabe, apóstolo, mas desde que ele foi para a igreja, ele ouviu a palavra, ele mudou do vinho para a água. Não, da água para o vinho. Ele mudou a forma de me tratar, ele cuida de mim, ele me honra. Esse testemunho
de um filho convertido, de um marido convertido, de uma esposa convertida. Isso tem que começar a funcionar aonde? Dentro de casa. Eu conheço gente que anda 10, 20, 30 anos na igreja sozinho. Ora, se o teu testemunho não convence o teu marido ou a tua esposa, alguma coisa está equivocada. Eu tenho lhe dito isto aqui. Eu comecei porque muitas vezes, eu sou o único da família, eu sou o único, ninguém acredita em nada. Ponha o teu testemunho para funcionar. Na minha família todos éramos católicos, ninguém acreditava em nada, era católico, não acreditava em nada. E através da minha vida, toda a minha família hoje, de uma forma ou de outra, sabe quem é Jesus e confessa Jesus. Então nós temos que evangelizar primeiro o nosso lar, a nossa família. Mas se eu um dia disser ao meu marido em casa que eu vou ler a Bíblia, ele joga, começa a oração em casa. Senhor, salva o meu marido, salva os meus filhos. O teu trabalho, a tua seara começa na tua casa, na tua família, nos teus amigos, na tua empresa, nos teus funcionários, nos teus patrões, sabe, nos teus vizinhos. Você não pode ser um agente secreto que chega de noite, nem tem ninguém na porta, não. E você entra no condomínio, fecha a porta e consegui me livrar de que alguém visse a minha Bíblia. Não faça isso. Diga às pessoas todas do seu prédio, desde lá do 13º andar, ponha um folhetinho da igreja com o carimbo, ofereça uma Bíblia aos seus clientes com o carimbo da tua empresa, e diz, olha, eu sou evangélico, não me envergonhe do evangelho, está aqui um presente que vai mudar a sua vida. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Olha como é que Jesus disse, Mateus 5, 13 a 16, assim, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder um cristão, amado. Ou ele é luz ou não é luz. Se é luz, diz que até as trevas se tornam luz. Depois no versículo 15 diz assim, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia todos os que se encontram na casa, viu? Tudo começa na casa. Depois ele diz, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diz que nossas boas obras têm que brilhar. E a melhor obra que você pode fazer é falar a alguém de Jesus, é desafiá-lo para vir para a igreja, é conhecer o que você conhece. Paulo instrui a igreja Tessalonicenses, 1º capítulo, versículos 6 a 8, assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Você tem que ser imitador do apóstolo da igreja, o imitador de Jesus. Ele diz, vocês receberam a palavra, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Vocês receberam a palavra e diz que se tornaram no meio de quê? De tribulações, no meio de lutas, dificuldades. Amado, não espera um momento, apóstolo, estou orando para esperar um momento propício. Nunca vai acontecer isso que você pensa. É agora, tem que falar agora, tem que dar testemunho agora. É agora que Deus quer que você fale. Ninguém tem certeza do amanhã, mano. Tornar-se o modelo. Então diz, recebeu uma palavra com alegria, tornou-se o modelo. Depois diz o versículo número 8, porque de vós, igreja Tessalonicense, repercutiu a palavra. Pronto, você está aqui. Aprendi a palavra, tornei-me um modelo, mas eu tenho que repercutir a palavra. E diz, não só da Macedônia, Acaia, toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Tanto eles falavam de Jesus, que Paulo disse, olha, por toda parte se divulgou a tua fé, na tua família, no emprego, no condomínio, no prédio, no bairro, onde chega um crente tem que se divulgar o brilho, o sal, a luz, a palavra. Então a graça
se diferencia de todas as crenças e de todas as religiões, inclusive do cristianismo baseado no velho pacto, que é um ministério de condenação e morte. Olha como é que Jesus diz em João, primeiro capítulo, versículos 14 a 17: o verbo se fez carne, habitou entre vós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido na sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, você aprendeu a graça de Deus, o Senhor iluminou os olhos do teu coração, você recebeu com alegria do Espírito Santo, agora você tem que repercutir a tua fé. Isto é obrigatório. Não é uma alternativa, não é para meia dúzia de pessoas. 25 irmãos da igreja estão evangelizando, não. É a nossa função, amado, para isto nós estamos vivos. Então testemunhar é um ato que se incorpora à vida prática do dia a dia. É o nosso desafio cultural e religioso, na realidade, servir de testemunho para os outros, começando dentro de casa. Então nós temos que testemunhar e pregar o Evangelho de Cristo. Para isso, te é ensinado na igreja, ou são ensinadas as Escrituras, e o apóstolo ensina a praticar. Nós temos que ser imitadores do apóstolo São Paulo, imitadores do apóstolo da igreja, imitadores de Jesus. O que recebemos do altar da igreja, nós temos que passar adiante. Por que apóstolo? Porque esta igreja não está intoxicada pelo veneno do silêncio. Sabe, amados, nós não pregamos aqui uma religião de mitos, de leis, de regras. Isto é um veneno, não é uma virtude. Religião só, cerimônias e regras e leis é veneno, não é virtude. Então não aceita a mentira que você não tem que evangelizar. Isto é desonrar ao Senhor, isso é ir contra a palavra. Por isso é que Jesus disse em Marcos 16:15: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Por que essa igreja tem o sonho das antenas? Por que nós estamos em rádios? Por que nós estamos em televisão? Por que nós estamos com um projeto internacional? Porque temos a responsabilidade. Pastor, mas os outros não fazem. O problema é dos outros, estão em desobediência. Imagina lá, se 27 milhões que dizem, eu não acredito, mas também 27 milhões de crentes no Brasil. Imagina você, se 27 milhões evangelizassem uma pessoa, nós no próximo domingo teríamos 54 milhões de pessoas dentro das igrejas. Se esses 54 milhões falassem a um, na outra semana nós teríamos 108 milhões. Em um ano ou dois nós teríamos o Brasil dizendo: Jesus é o Senhor. Pastor, como é que se prega o evangelho? Dando testemunho de vida. Nenhum de nós pode ser um agente secreto. Nós somos luz, nós somos sal. Então você não pode perder as oportunidades que agora você começará a perceber que Deus vai lhe conceder. Você sabe, se a palavra está ardendo no teu coração, se o Espírito Santo realmente te move, sabe, você não bebeu o veneno do sistema religioso, você é sal para esta sociedade, você é luz. E olha como Paulo disse a Timóteo, que é muito mais forte ainda. Olha lá, a Filipenses 2 diz assim, 15: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Parece que Paulo está com o jornal O Globo de hoje, está dizendo assim, na Petrobras, no BNDES, na Comperge. Parece que ele está lendo o jornal de hoje. Uma geração
pervertida e corrupta. Ele diz que no meio dessa geração, nós temos que resplandecer como o quê? Luzeiros do mundo. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Olha, eu não paguei a ele para começar as palmas. Ele quis começar, tá bem? Alguém disse, o apóstolo paga aquele menino para bater palmas. Nunca paguei nada. Vamos lá, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida, o testemunho, para que no dia de Cristo, no dia em que você for prestar contas a Deus, no dia que você morrer, eu morrer, ou nós morrermos, formos prestar contas a Deus, termos algo que nos gloriarmos. O Senhor vai perguntar, o que você fez com os dons que eu te dei? Então eu te ensinei a cantar, a louvar, a bailar, a testemunhar, e você nunca fez nada disso. Senhor, eu tive medo que me rejeitassem. Mas tu tiveste um apóstolo que te ensinou. Amado, nós temos a mensagem da vida. Mas nós somos um povo que é filho de Deus, num mundo perverso e corrupto. Olha, o evangelho da graça está em nossas mãos, está na nossa boca. Temos a palavra da vida. Saímos todos das trevas, estamos na luz da morte, temos vida, temos a chave da vida. Podemos abrir portas que ninguém pode fechar. Mas apóstolo, vamos então a fatos concretos. Eu estou me entusiasmando com o seu fervor, com o calor que está no seu coração. O senhor gosta disso. Você não sabe que eu só posso estar hoje aqui porque o meu testemunho começa onde? Na cama de um hospital. Se Deus não tivesse mandado lá aquela mulher que era um anjo que me falou de Jesus, o senhor padre que ia à CTI falar comigo, ele ia contar a história, ia jogar carta, ia nos mas nunca me falou de Jesus. Falava de Nossa Senhora de Fátima, falava de Nossa Senhora não sei de que, de Lourdes, falava de tudo, menos de Jesus. Sequer ele sabia o que era uma Bíblia. Não tinha salvação. Mas Deus foi misericordioso. Me buscou, varreu a casa, foi lá até lá, ao fundo de África, dentro de um hospital, num CTI de morte. E disse, esse aqui é meu. Então agora, eu não posso ficar mais em silêncio, mas eu tenho que estar preparado. E é isto que é o cuidado desta igreja. Por que que nós temos esta didática? Nós preparamos uma apostila, o apóstolo estuda, passa para a administração, o bispo José Carlos prepara, vem a correção, vai. Você sabe esse cuidado com a literatura, com tudo que se passa e que depois pode ser emanado lá para fora. Nós temos todo um cuidado. Nós sabemos que igreja, amado, não é isso que você vê lá fora, não. Esse mercado de escravos que está aí, amado, mercadejando a fé das pessoas, incutindo na mente e no coração das pessoas que uma garrafinha d'água cura tudo, resolve tudo. Se puser um mel na cabeça, vai aparecer marido por todo lado, mulher por todo lado. Quase que são jihadistas que estão esperando 70 virgens no céu. Então Pedro explicou à igreja e disse, olha, esta passagem aqui é muito relevante. Ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a esperança que há em vós. Pronto, amado, é isto que eu quero que você aprenda esta noite. Ouça o que o apóstolo ensina, não tema o mundo, saiba do teu chamado, aproveite cada oportunidade, diga. Você tem que estar preparado, e neste ministério nós estamos preparados para responder àquele que te pediu, porque as pessoas vão dizer, quem é você? Você é crente? Eu não imaginava que sua excelência era um crente, eu nunca imaginei que esse senhor, dono de empresa, era um crente, sabe? Não faça isso. Isto é um princípio, Deus estabeleceu. Primeiro, santifica a Cristo no teu coração, ou seja, dê testemunho. Segundo, estando sempre preparados, sempre disponíveis, para responder à razão da esperança. O que é isto? Compartilhar a tua fé. Depois ele diz, como é que se faz isto?
As igrejas da lei fazem assim: aceita Cristo, não aceita vai para o inferno, o demônio vai te pegar, cuidado. Oh, jejum no monte, não sei de quem, queima, vamos queimar pedidos de oração no hotel de 5 estrelas lá em Jerusalém, indo em primeira classe. Não é isso que ele disse. Ele disse: olha, faça da seguinte forma: primeiro, com mansidão. Não diga ao seu marido: se você não aceitar a minha igreja vai para o inferno. Não diga isso. Primeiro, mansidão. Segundo, temor. Olha que responsabilidade nós temos, amados, de sermos os reprodutores que refletem a glória de Deus, que somos parte de uma igreja augusta, santa, uma igreja sólida, onde Cristo é o fundamento, uma igreja especial, porque o Espírito Santo aqui habita, é templo de Deus. Então, diz: faça com mansidão, nada de guerra, nada de altercação, faça com temor, faça com boa consciência. Você sabe quem você é, você sabe o que é a predestinação, você sabe o que é a eleição, você já conhece o que pouca gente conhece no mundo. E ele disse: mansidão, temor, boa consciência, consciência pura, não acusa, não ataca, não aponta o dedo. Para quê? E Pedro explicou: você tem que estar sempre preparado, seu testemunho, sua vida, porque naquilo que falam contra vós, olha, o mundo fala contra a igreja de Jesus, o mundo fala contra Deus, e você tem que estar preparado. Puxa, o apóstolo ensinou isto, a igreja está ensinando isso, a minha vida realmente é luz, é sal. Porque naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Então, todas as vezes que uma pessoa dá um bom testemunho, e cada um de nós deve dar esse bom testemunho, isto não é uma opção, isto é um chamado. Pessoas que outrora falavam da igreja, mal das igrejas, hoje vão dizer: puxa, agora eu entendi, isto sim é ser crente, isto sim é uma igreja, isto sim é um povo de Deus. Então aquilo que se falava mal, que eles fiquem envergonhados os que difamam o povo de Deus. E como é que se envergonham os que difamam? Tendo um bom testemunho, estando sempre preparados. Pastor, mas eu fico preocupado, eu não sei como evangelizar, eu não sei o que dizer, eu não sei começar. Olha, no sábado vai um grupo da igreja lá para o Parque Madureira, e diz o bispo que eles vão dar um abraço em todo mundo. Olha aí uma evangelização. Vão distribuir um folheto, olha aí uma evangelização. Vão dar Bíblias, olha aí a evangelização. E a tua vida. Então, meu amado, evangelismo é uma questão que está no coração, não está só na boca, está no coração. E esse evangelismo do teu coração tem que ser conhecido dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, da tua família, dos vizinhos, dos colegas, dos estranhos. Você tem que dizer às pessoas: Cristo é o meu Senhor, Ele está no trono do meu coração. Então Pedro disse: esteja sempre preparado. Olha, amado, eu vou dizer uma coisa: em alguns lugares onde eu frequentava, muita gente ridicularizava e zombava de Deus e das igrejas. Eu me recordo, quando eu estudei Direito na Universidade de Gama Filho, quando eu cheguei no primeiro dia de aulas, e eu disse que era um pastor, não sei, a sala, no primeiro período, nós éramos 145 alunos numa sala. E eu cheguei junto do professor, apertei a mão e disse: eu sou o pastor evangélico. Todo mundo: era o pastor, olha o Sacolinha, olha, não sei o que. Amado, você não imagina o que foram os primeiros meses na universidade, nego brincando e me chamando de Sacolinha, de Macedo, Disney. Mas eu penei, e eu fui dando o meu testemunho. Sentava com um, contava, sentava com outro, contava. Olha, amado, no dia da minha formatura, estavam lá todos os professores, todos os diretores. Sabe quem foi o orador? Fui eu.
Sabe o que eu levei? Eu levei um coral grande da igreja. O coral cantou, eu preguei. Amado, no fim era todo mundo dentro da faculdade me pedia orações. Por quê? Porque eu fui um testemunho. Tinha gente que chegava e dizia: quem é o pastor aqui? Vinham fazer provas na minha sala, pessoas que só faltavam uma ou duas matérias assim. Quem é o pastor aqui? Dizia: é aquele moço lá. Eu vou ficar do lado dele para ver se eu pego cola. Porque o pastor era o melhor aluno, ganhei a medalha de ouro da faculdade. O meu testemunho, os professores chegaram: olha, eu fiz funeral de filho do professor. Eu ajudei muita gente a não se divorciar. Eu ajudei pessoas a saírem do fundo do poço. Foram 4 anos, da 1 da tarde às 6 horas da tarde, era em tempo integral. Todos os dias, do ridículo das pessoas que zombavam da igreja de Deus, amado. Eu defendi a fé, eu me expus, eu mostrava a minha experiência espiritual, eu mostrava a minha certeza de vida. Eu me recordo que eu tive um professor macumbeiro, que um dia todo mundo ficou arrasado nas notas, eu sempre tirava 10, e eu tirei acho que 8,5 ou 9, sei lá, e ele disse: nem o teu Deus te ajudou. E eu me levantei e disse: o meu Deus me ajudou, porque todo mundo tirou negativo, eu fui o único que tirei 8,5 ou 9, meu Deus ajudou sim. E eu não me calava, amado, este fervor está no meu coração. Você sabe uma coisa, isto é fé que Deus quer de nós. Você se lembra Pedro, que escreveu essa carta aqui? Houve um momento na sua vida que ele não estava preparado, passou por uma crise muito grande. Quando ele foi apontado por uma empregada, esse aí andava com Jesus, o que ele fez? Ele negou a fé. Ao invés de confessar, ele negou porque ele não estava preparado. Então, quando ele escreveu esta epístola, já baseado nos ensinamentos de Paulo, ele disse: esteja sempre preparado. Porque ele se lembrava que ele não estava preparado. E quando disseram: você estava com o mestre? Ele falou: oh, não conheço esse homem. Sim, andava com ele, não sei quem é. Não conheço. E diz que ouviu um galo cantar 3 vezes. Ele se lembrou: puxa, eu fui avisado que eu tinha que estar preparado. Não permita isso na tua vida. Esteja sempre preparado. Muitas pessoas vão lhe inquirir, muitas pessoas vão lhe perguntar. Você tem que ter a certeza da sua salvação. Você tem que estar sólido na tua vida espiritual. Olha o que Paulo disse a Tito 1,10. Ele diz assim: existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da lei, da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Estão pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Preciso fazer calar. Como é que você faz calar um palrador? Levando a verdade, a segurança da tua salvação. Dizer a todo mundo: salvo uma vez, sou salvo para sempre. Amado, só quem tem realmente confissão de fé. Então Pedro diz: com temor, com mansidão, com boa consciência, para que sejam envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Eu queria dizer-lhe, para terminar, dizendo o seguinte: nós não ameaçamos, nós não acusamos, nós confessamos o que está dentro do nosso coração, a boa consciência, limpa, pura, sem erros, boa conduta. Porque muita gente fala, difama, assedia, insulta, e a Bíblia diz: olha, o vosso procedimento em Cristo, o vosso bom procedimento em Cristo. Então, como é que eu tenho um bom procedimento em Cristo? Dando o meu testemunho. Então eu queria dizer, amado, não tema nada a respeito. Olha, as necessidades são tão grandes das pessoas, que quando vem alguém com um vidrinho de óleo, com um sal grosso, com cinzas não sei de que do purgatório, pedaço da roupa da prostituta de Raabe, pedaço da cruz, não sei o que do dedo de Deus. Olha, as pessoas são tão necessitadas que elas aceitam tudo. Mas você tem o melhor. Você tem a vida de Jesus. Você tem a autoridade do nome de Jesus. E Paulo termina com
Romanos 12:11 diz: no zelo, não sejais remissos. Você tem que ter zelo. E ele diz: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Zeloso, cuidadoso, não é remisso. Não é dizer: um dia eu vou falar para o meu marido, um dia eu vou falar para a minha esposa. Não, tem que ser agora. Fervoroso. Fervoroso. As pessoas têm que ver o teu fervor na tua empresa, no teu lugar de trabalho, na tua família, no teu bairro. Você está preparado? O apóstolo, graças a Deus, um homem que tem o coração de Deus, da sabedoria, do conhecimento, da revelação. Você tem aí um coração cheio de verdade. Esse coração tem que sair cá para fora. As pessoas que, olha, nós temos na nossa igreja um puxador de samba, vocês sabem, ele já cantou aqui várias vezes. Imagina quando esse homem for ao antigo lugar onde ele puxava samba e disser: puxa, eu sou de Jesus Cristo, olha, eu vou cantar Efésios 6, a armadura de Deus. Bom, quantas pessoas não terão a sua vida dilatada, o seu coração aberto para receber o testemunho deste homem aqui, que era um puxador de samba? Já faz isso, graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, amado. É isso aí, parabéns, amado. Você vai lá no samba, é isso mesmo. Então, obrigado, amado. Deus seja louvado pela tua vida. Ainda vou te amar e respeitar mais ainda. Então é isso. Você trabalha, você tem um lugar de trabalho, você tem família, você que veio da macumba, do espiritismo, do catolicismo, não seja remisso no zelo. Seja fervoroso. As pessoas admiram uma pessoa fervorosa. As pessoas admiram uma pessoa que ama a Deus. As pessoas admiram uma pessoa que tem um padrão de procedimento bíblico, que não mente, que não rouba, que não ultraja, que tem uma vida e uma conduta ilibada. As pessoas admiram. E as pessoas vão perguntar: quem é você? E você vai dizer: eu sou salvo, sou eleito de Deus, eu fui gerado pelo Espírito Santo. Esteja sempre pronto para responder àqueles que perguntarão sobre a esperança que há em você. Olha, eu termino dizendo, amado, já tem muita gente aí fazendo o contrário, dando mau testemunho, sendo uma vergonha para o Evangelho. Então, que cada membro desta igreja, cada homem, cada mulher, cada jovem, na faculdade, na escola, não se envergonhe. Pastor, mas vão me ridicularizar. E daí? E daí, amado? Ridicularizar. Quantas vezes eu passei em aeroporto internacional e eu vi pessoas com tapetinho no chão, ajoelhado, com bússola, procurando o norte para orar a Maomé. Lugar público. Milhares de pessoas andando de um lado para o outro, e a pessoa está lá, é a sua fé, é a sua convicção. Quantas vezes você passa aí em encruzilhadas de noite, em cruzamento, você vê lá um macumbeiro pegando galinha e matando galinha e botando caldo de galinha, porque agora a galinha está caro, né? Aqueles caldinhos de galinha. E eles não se envergonham não, botam no carro um adesivo grande de São Jorge, amado. E nós, povo de Deus, vamos lá, Deus pode contar com você. Seja uma testemunha de Jesus para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém. Cada membro desta igreja se reproduzirá em 5 pessoas até o final de ano. Amém? Diga graças a Deus. Olha o irmão do seu lado e diga: vamos falar e testemunhar de Jesus. Santo é o Senhor. Vamos ficar de pé. 5 minutos depois das 9. Bispo Calenga, venha dar a bênção final. Glória a Jesus. Levante suas mãos para os céus. Povo que não se envergonha de ser o melhor povo desta terra. Levante as suas mãos. Senhor, obrigada por esta palavra, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, para que todos vejam e saibam que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Pai, livra o teu povo agora, põe teus anjos, Senhor, ao nosso derredor. Leva-nos em perfeita vitória, Pai, porque nós sabemos que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos servirão
todos os dias. Vai em paz na certeza que nenhuma praga chegará à tua vida, que não há nada que possa deter você de chegar aonde Deus planejou que chegasse. Graça e paz, uma noite abençoada. Amém.